Cerâmicas são materiais compostos pela formação de elementos metálicos e não metálicos, a exemplo do óxido de alumínio e o dióxido de silício. Seu nome é derivado da palavra grega keramos, que significa barro queimado. Seu comportamento mecânico é comparado com o dos metais, por ambos serem rígidos e resistentes. São materiais isolantes de calor e eletricidade. Se as cargas dos cátions e dos ânions não forem as mesmas, poderá existir um composto com a fórmula química da MXP, em que ao menos MOP deve ser diferente de 1. Um exemplo seria o composto AX2, para o qual a estrutura cristalina típica é aquela encontrada na fluorita, CaF2. Também é possível para os compostos cerâmicos possuir mais que um tipo de cátion. No caso de dois tipos de cátion representados por A e B, suas fórmulas químicas podem ser designadas como ANDMXP. O titanato de bário, que possui tanto cátions Ba2+, quanto Ti4+, enquadra-se nessa classificação. Para os metais, o empilhamento de planos compactos de átomos uns sobre os outros gera estruturas cristalinas tanto do tipo CFC quanto do tipo HC. Os planos compactos são compostos pelos ânions, que são maiores. Conforme esses planos são empilhados uns sobre os outros, pequenos sítios intersticiais são criados entre eles onde os cátions podem se alojar. Existem dois tipos diferentes dessas posições, intersticiais, que são a tetraédrica e a octaédrica. Estruturas cristalinas podem ser consideradas como sendo compostos por íons eletricamente carregados em vez de átomos. Duas características dos íons componentes em materiais cerâmicos cristalinos influenciam a estrutura do cristal: a magnitude da carga elétrica em cada um dos componentes e os tamanhos relativos dos cátions e dos íons. A primeira relação característica ao cristal deve ser eletricamente neutro. O segundo critério envolve os tamanhos ou raios iônicos dos cátions e ânions Rc e Ra. A blenda de zinco é uma das estruturas do sulfeto de zinco, ZnS. A relação de raios é 4, isto sugere um arranjo do tipo tetraédrico. A fórmula estrutural desse tipo de estrutura é A4x4. Os números de coordenação dos íons são iguais e os ânions S formam a estrutura CFC. As imperfeições na cerâmica. Na realidade, os cristais nunca são perfeitos e contêm vários tipos de imperfeições. A praticidade das ligas, a condutividade eletrônica dos semicondutores, a cor e a luminescência de muitos cristais. Um exemplo desse defeito é chamado defeito de Frankel e tem defeitos atômicos envolvendo os átomos hospedeiros que podem existir nos compostos cerâmicos. Bom, devido ao grande número de sistemas cerâmicos, foram criados experimentalmente os diagramas de fases. Os diagramas binários ou de dois componentes ocorrem com frequência que os dois componentes são compostos que compartilham um elétron comum. Geralmente esse composto ou esse elétron comum é o oxigênio. Esses diagramas podem ter configurações semelhantes ao do sistema metal-metal e são interpretados da mesma maneira. E aí, como exemplo, temos o diagrama do sistema Al2O3, Cr2O3 e também temos o sistema MgO, Al2O3. Dentro dos sistemas de diagrama de fases temos o sistema ZrO2-CaO. Ele tem uma cerâmica binária, forma o CaZrO3, tem três estruturas cristalinas: tetragonal, monoclínica e cúbica. E o outro sistema é o SrO2 com AlO3. Ele tem uma forma polifórmica, ele também é denominado como cristabaleta. Além disso, ele, como tem a sílica e a alumínio, esses dois elementos não se mutuam de forma solúvel. Comportamento, tensão, deformação. O grau que uma estrutura se deforma depende da magnitude da tensão imposta. Para a maioria dos metais submetidos a uma tensão de tração em níveis relativamente baixos, a tensão e a deformação são proporcionais entre si. Essa relação é conhecida como a lei de Hooke. E o processo de deformação em que a tensão e a deformação são proporcionais entre si é chamado de deformação elástica. A deformação elástica não é permanente, o que significa que, quando aplicada, é liberada e a peça retorna à sua forma original.